Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os PETs, Plano de Estudos Tutorados de Minas Gerais. A gente está fazendo aí a semana 3 e a gente já está no PET, volume 3. Já se inscreva no canal, curta esse vídeo, lembrando que a gente tem vídeo aqui todo domingo. Pode pegar seu caderno e vamos juntos fazer as atividades aí dessa semana. Bom, pessoal, essa semana eu queria falar com vocês sobre 3 assuntos aí importantes. O primeiro é o conceito aí do American Dream, ou o sonho americano, né? Essa ideia de que quem vive nos Estados Unidos, ou quem vai viver lá, quem vai trabalhar lá, conquista muitas coisas, né? Essa ideia de que você vai ter muitos produtos, você vai ter acesso a uma vida muito melhor, né? A gente vai ver o momento em que essa ideia começou a ser construída, né? Isso tudo foi construído pelo governo dos Estados Unidos, isso tudo foi construído pela grande mídia, né? E isso foi sendo espalhado pelo mundo. Junto com esse conceito, né, do sonho americano, a gente tem o American Way of Life, né, o estilo de vida americano. Já comentei com vocês sobre ele, que é esse estilo de vida baseado aí, né, no consumo de vários produtos, de várias facilidades, né, tudo isso vai sendo disseminado aí pela cultura de massa, né? Então, os filmes, a televisão, a música, tudo que os Estados Unidos produz, ele vai ter um impacto, né, nos lugares em que esse conteúdo é consumido, né? A gente hoje consome muita coisa que vem dos Estados Unidos. Então, música, filme, série, e a gente projeta, né, vendo esses filmes e séries, um estilo de vida, uma forma de vida que a gente acredita que todos lá nos Estados Unidos tenham, né? A gente sabe que isso não é 100% verdade, né, que tem uma parcela da população que não tem acesso a isso, mas ainda é uma ideia que está dentro aí da nossa cabeça. Pessoal, falar um pouco aí sobre o imperialismo dos Estados Unidos. O que é o imperialismo? É a dominação, né, de uma nação sobre a outra. E a gente tem diversos tipos de imperialismo. Eu trouxe uma charge para vocês, olha só, tá escrito assim, ó. A imagem ao lado mostra que a invasão norte-americana não acontece sozinha, pois leva consigo uma série de grandes corporações com o propósito de controlar não somente o mercado, mas a cultura da sociedade explorada. Então, quando os Estados Unidos dominam determinada região, essa dominação não necessariamente precisa ser só uma dominação militar, né? Existem diferentes formas de dominação. A gente está vendo nessa charge aí, se vocês observarem, os soldados aí são personagens da Disney, se vocês observarem, né, o que eles estão atirando são grandes marcas, ok? Então, seria essa dominação que os Estados Unidos têm aí sobre vários países do mundo, ok? Essa dominação, pessoal, nem sempre ela acontece de forma clara, explícita, né? Ela vai acontecendo de forma implícita, ela vai acontecendo aí pouco a pouco, ok? Pessoal, outro assunto muito importante que a gente tem que falar é o conceito aí de Guerra Fria, né? Guerra Fria, por quê? Porque a gente vai ter logo depois da Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências no mundo. A gente vai ter os Estados Unidos, capitalista de um lado, e a União Soviética, comunista de outro. Então, esses dois países vão iniciar uma disputa, né, para ver qual deles que era o mais forte. Okay? E esse período vai ser conhecido aí como Guerra Fria. E ele vai desde 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, até 1991, com o fim da União Soviética. Nas próximas atividades, né, no próxima semana, a gente deve falar mais sobre isso aí, ok? Mas agora, vamos às atividades dessa semana. A gente tem um texto e depois tem escrito o seguinte, na pergunta número 1. Explique, segundo Hobsbawm, o que impediu a possibilidade do planejado suicídio da civilização no período da Guerra Fria. Então, pessoal, um trecho que eu chamo a atenção para vocês é essa ideia de um medo da destruição mútua inevitável, né? Então, pessoal, quando a gente tem a Guerra Fria, a gente tem a disputa dos Estados Unidos com a União Soviética, os dois eram países tão fortes que os dois sabiam que se eles entrassem num conflito direto, numa guerra direta entre eles, isso poderia gerar uma destruição mútua, ou seja, uma destruição dos dois. Okay? Então seria essa a explicação aí do Hobsbawm, esse medo dessa destruição mútua inevitável. Né? Então, se a gente tivesse uma guerra entre essas duas potências, de forma direta, essa destruição seria inevitável. Claro que a gente vai ter essa disputa em diferentes áreas. Né? A gente vai ver mais sobre isso mais pra frente, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco da cultura americana. E aí tem, né, um outro texto e tem o número 2.
Explique de que forma a cultura americana se impôs sobre outras diferentes culturas e povos no mundo ocidental, né? Então, eu marquei um trecho aí para vocês, olha só. A cultura norte-americana, caracterizada pelo elevado padrão de consumo, torna-se modelo para o mundo ocidental, vinculada tecnologicamente pelos novos meios de comunicação em franco desenvolvimento, como o cinema, a televisão, além do rádio. Ultrapassando as suas próprias fronteiras, a cultura norte-americana se impôs sobre diferentes povos e culturas do mundo ocidental, padronizando hábitos, costumes e valores, identificados como parâmetros do progresso e do bem-estar. Então, o que esse trecho está querendo dizer? Está querendo dizer que a cultura, né, dos Estados Unidos ela vai ser colocada para outras culturas, né, principalmente o mundo ocidental, aí, através dos meios de comunicação. Então, o cinema, a televisão, o rádio, eles vão trazer essa cultura, né, dos Estados Unidos para o mundo ocidental e vão colocar essa cultura como sendo exemplo de bem-estar, exemplo de progresso, né? Então, a gente vai ver esse processo aí, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, essa cultura dos Estados Unidos ela vai se impor através das mídias, né, dos meios de comunicação que estavam em desenvolvimento da época, beleza? Pessoal, agora a gente tem mais um texto e depois a gente tem a número 1. Como se caracterizavam a partir da década de 1960 as imagens e os sons produzidos no cotidiano do cidadão ocidental inserido nos contextos urbanos? Aí eu trouxe 2 trechos marcados para vocês, olha só. As imagens que acompanhavam os seres humanos do mundo ocidental, do nascimento até a morte, passaram a ser as que anunciavam ou encarnavam o consumo ou as dedicadas ao entretenimento comercial de massa. Os sons que acompanhavam a vida urbana, dentro e fora de casa, eram os das músicas pop comercial. Então a gente vai ver o seguinte, que a partir da década de 1960, o cotidiano do cidadão ocidental, ele vai estar influenciado pelas mídias que a gente tinha comentado lá, né? O cinema, a televisão, o rádio, né? Então, esse aqui vai ser aí os sons e as imagens que vão estar se disseminando aí, né, no Ocidente. Tudo isso produzido por quê? Produzido, né, pelos Estados Unidos. Né? A gente vai ter hoje a gente tem essa compreensão aí. Agora vamos ao número 2. Para que grupo social a cultura de massa em especial era dirigida? Vamos lá. Aí eu marquei o trecho. Do estilo de vida geralmente juvenil que esses nomes simbolizavam ou pretendiam. As das diversões e consumos de massa. Então, essa cultura de massa, ela é oferecida, né, ela é dirigida a todos aqueles que têm possibilidade de consumir ela. Então, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm como consumir, de alguma forma, eles vão estar sujeitos aí a essa cultura de massa, ok? E essa cultura de massa vai prometer, né, muita coisa, vai prometer um bem-estar. Então, todos aqueles que queriam um bem-estar, todos aqueles que queriam se sentir mais jovens, se sentir mais felizes, eles vão consumir aí essa cultura de massa, ok? Cultura de massa porque é uma cultura, né, destinada aí a um grande grupo de pessoas, beleza? Bom, pessoal, agora número 3 aí, ó. Explica de que maneira a pop art está relacionada à sociedade de consumo. Trouxe mais uma vez um trecho marcado para vocês. Passava o tempo reproduzindo com tanta exatidão a insensibilidade quanto possível os badulaques visuais do comercialismo americano. Latas de sopa, bandeiras, garrafas de Coca-Cola. Então, pessoal, a pop art, né, ela vai reproduzir o que a cultura americana, da cultura dos Estados Unidos, produzia. Então, essa pop art ela vai ser uma arte direcionada justamente para esses bens produzidos, para essas pessoas que eram famosas, para essa cultura que era produzida nos Estados Unidos. Então, a pop art ela vai se inspirar nesse consumismo, nessa cultura, né, que era produzido pelos Estados Unidos. Trouxe aqui um exemplo de pop art, olha só. Então a gente tem aí uma imagem da Mary Monroe, que era uma grande atriz aí dos Estados Unidos, e como que essa arte se apropria da imagem dela para poder vender, ok? Então é dessa forma aí que a pop art se relaciona com a sociedade de consumo, né? A pop art se inspira nos produtos, se inspira naquilo que a sociedade de consumo busca, ok? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos.
Meus alunos, por favor, mandem as atividades pelo meu e-mail ou pelo meu WhatsApp. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Coloquei aqui embaixo um link com uma playlist com todos os vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!